Clara segurava a alça da bolsa com força, como se aquele objeto fosse a única coisa firme na vida dela naquele momento. O ônibus avançava devagar pela estrada de terra. Sacolejava a cada buraco. Do lado de fora, a chuva escorria pelo vidro em filetes tortos, e as árvores magras e escuras pareciam vigiar o caminho. A cada curva, Clara sentia a mesma coisa. Ela não estava só se afastando da cidade, estava se afastando da vida que conhecia antes. O celular vibrou dentro da bolsa. Ela nem precisou olhar. Era o hospital, sempre o hospital. Desde que perdera o bebê, os corredores brancos tinham virado corredores de culpa, e o cheiro de desinfetante parecia um lembrete cruel de tudo o que ela não conseguiu salvar. Clara fechou os olhos, respirou fundo e deixou o telefone vibrar, até silenciar sozinho. Quando o ônibus parou, não havia estação. Só um poste torto, uma placa quase ilegível e uma rua estreita de terra batida, levando a algumas casas antigas. O motorista anunciou o fim da linha com uma voz cansada, como se aquele lugar também sugasse energia. Clara desceu com uma mala pequena. O ar úmido entrou pelos pulmões. Cheirava a mato molhado e a coisas guardadas por tempo demais. No papel dobrado dentro do bolso estava escrito: Casa do Sr. Antônio Ferreira, cuidadora residente. Ela caminhou por alguns minutos até encontrar o número indicado e então viu a casa, velha, de madeira escurecida pelo tempo. Cercada por um jardim abandonado, onde o mato crescia sem ordem. O portão enferrujado rangeu alto quando ela empurrou, como se reclamasse da visita. Clara parou por um instante. Pensou em voltar, pensou em ligar para alguém, pensou na vida antiga. Mas mesmo assim, bateu palmas. Nada. Nenhuma resposta. O portão estava destrancado. A porta também. Senhor Antônio, chamou. A casa estava em penumbra, cheiro de poeira, de madeira velha e de lembranças. Na parede da sala, fotografias antigas penduradas tortas. Em uma delas, um homem jovem segurava duas crianças pequenas e uma mulher sorria ao lado. O peito de Clara apertou, como se aquela imagem acordasse algo que ela vinha tentando manter adormecido. Então ela viu o idoso, sentado numa poltrona, de frente para uma televisão desligada, parado, como se esperasse alguma coisa acontecer. Eu sou Clara, vim cuidar do senhor. Ele nem virou o rosto. Eu não pedi ninguém. Clara respirou fundo. Foi o Dr. Miguel quem pediu. Ao ouvir aquele nome, o homem se mexeu. Virou o rosto devagar. Os olhos eram fundos, cansados, mas atentos demais. Então ele decidiu me enterrar vivo. Clara não respondeu. Colocou a mala perto da porta e foi até a cozinha. Tudo parecia parado no tempo. Pratos limpos, mas cobertos de poeira. Uma panela vazia no fogão e um relógio antigo, marcando uma hora errada. Naquela primeira noite, Clara não conseguiu dormir. A casa rangia, como se respirasse sozinha. O vento passava pelas frestas das janelas, fazendo um som baixo. Parecia um lamento. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu passos no corredor. Abriu a porta do quarto devagar e viu Antônio andando descalço. Murmurava palavras sem sentido completo. Laura, Pedro, não saiam, está frio. Clara sentiu um arrepio. Senhor Antônio, de repente, ele gritou, fogo! Clara correu. Segurou o corpo dele antes que caísse. Não tem fogo nenhum. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele respirava rápido. O peito subia e descia,
como se tivesse corrido quilômetros. Eles estavam aqui, murmurou. Eu vi. No dia seguinte, Clara percebeu uma porta trancada no fundo do corredor. Posso limpar aquele quarto? Perguntou. Antônio virou o rosto. Não. Depois completou, seco. Aquilo não é quarto, é túmulo. A palavra ficou ecoando na cabeça dela o resto do dia. Na igreja da vila, Clara conheceu Dona Marta. Você é a moça nova da casa do Antônio, né? Sou. Deus lhe dê paciência. Clara respirou. O que aconteceu com a família dele? Dona Marta baixou a voz. Morreu todo mundo num incêndio, faz muitos anos. Mas aquela casa nunca esqueceu. Naquela noite, Clara encontrou um jornal velho numa gaveta. A manchete dizia: família morre em incêndio suspeito. Ela tentou ler mais, mas sentiu alguém atrás dela. Não devia mexer nisso. Era Antônio. Eu só queria entender. E ele respondeu: entender não traz ninguém de volta. De madrugada, Clara ouviu barulho vindo do quarto trancado. A porta estava aberta. Ela entrou e congelou. O quarto infantil estava intacto, brinquedos no chão, desenhos colados na parede e Antônio, sentado na cama pequena, segurando um carrinho na mão. Eles me chamaram. Clara engoliu seco. O senhor sente culpa? Ele respondeu olhando para o vazio. Eu sinto fogo. Ela respirou fundo. O senhor estava lá naquela noite? Ele demorou, como se escolhesse entre falar ou desaparecer. E então disse: eu tranquei a porta. Clara congelou. O quê? Eu só queria que eles ficassem em casa. Só aquela noite, e naquele instante, o chão pareceu desaparecer. Clara não dormiu naquela madrugada. Ficou sentada na cozinha, abraçando uma caneca de café, que já estava fria. As palavras dele não saíam da cabeça. Eu tranquei a porta. Quando o sol nasceu, Antônio já estava sentado à mesa. O senhor se lembra do que disse ontem? Ele franziu a testa. Eu disse alguma coisa? O senhor estava no quarto das crianças. Antônio fechou os olhos. Às vezes eu sonho acordado. Clara saiu para comprar pão e foi direto ao posto de saúde da vila. Dr. Miguel a recebeu numa sala pequena. Ele falou do incêndio, disse Clara. Ele fala disso há anos. E o senhor acredita? Miguel suspirou. A culpa cria memórias próprias. No caminho de volta, Dona Marta a chamou no portão. Aquela noite mudou todo mundo. Ele tentou entrar na casa, tentou até cair. Naquela noite, Antônio teve outra crise. Um pai não dorme quando os filhos estão em casa. Clara tentou acalmá-lo. O senhor não queria machucar ninguém, mas ele respondeu: mas machuquei. Depois perguntou: você tem filhos? Clara sentiu o peito apertar. Tive, não tenho mais. Antônio a olhou por alguns segundos. Então fica. A frase caiu sobre Clara, como um pedido e uma ordem ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, Clara começou a limpar a casa, devagar, como quem pisa em terreno frágil. Num fundo de armário, achou um caderno velho. Dentro, frases repetidas. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Ela levou até Antônio. O que aconteceu naquela noite? Ele respirou fundo. Eu discuti com minha esposa.
Tranquei a porta. Fui dormir. O aquecedor caiu. E contou isso à polícia? Só ao Miguel. Clara sentiu um frio estranho no corpo. Na madrugada seguinte, Antônio desapareceu. Clara acordou e não o encontrou em lugar nenhum da casa. Saiu correndo para o quintal e então viu, no galpão dos fundos, Antônio segurava um galão de gasolina. A porta estava aberta, a luz entrava de lado. Eu só quero sentir o que eles sentiram. Clara sentiu as pernas falharem. Se o Senhor morrer, eu perco alguém de novo. A frase saiu antes que ela pudesse pensar. Antônio a encarou, os olhos cheios. O galão escorregou da mão dele e caiu no chão. Me leva ao médico. No consultório. Dr. Miguel empalideceu quando ouviu tudo. Eu errei, ele confessou. Achei que o silêncio o salvaria, e naquele momento, Clara entendeu. O segredo não era só de Antônio, era da vila, do médico, da casa, de todo mundo que preferiu calar. Ela voltou para a casa naquela noite, com a sensação de que tinha entrado numa história sem volta. Sentou no chão do quarto das crianças. Ficou olhando os desenhos na parede. Pensou no bebê que não nasceu. Pensou que, de um jeito estranho, uma dor tinha encontrado outra dor para não ficar sozinha. Ela não estava mais ali só por trabalho. Estava ali porque duas perdas tinham se encontrado no mesmo lugar. E aquilo era só o começo. Se essa história está te prendendo até aqui, se inscreva agora no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito para que mais histórias emocionantes continuem sendo contadas aqui. Na manhã seguinte, acordou com barulho na cozinha. Antônio tentava cortar um pedaço de pão com as mãos tremendo. Clara se aproximou. Deixe que eu corto. Ele não reclamou, só observou. Você dormiu? Um pouco. Eu sonhei com eles. O que sonhou? Que corriam pelo quintal. Eu gritava para entrarem, mas eles não ouviam. Clara sentou na frente dele. Como era a casa antes? Antônio demorou. Era barulhenta. Minha esposa dizia que eu gostava demais de silêncio. As crianças gostavam de música alta. Ele sorriu fraco. Pedro queria ser jogador. Laura dizia que ia ser médica, igual você. Clara sentiu o peito apertar. Eu não consegui ser mãe. Mas sabe cuidar, ele respondeu. Nos dias seguintes, Clara abriu janelas que estavam fechadas havia anos. O sol entrou. O cheiro de mofo diminuiu. A casa começou a parecer viva outra vez. Certo dia, Clara tentou limpar o galpão. Antônio apareceu atrás dela. Não entra aí. Está cheio de coisas velhas. Foi ali que começou. Ela fechou a porta. Na vila, Dona Marta passou a aparecer todos os dias. Eu trouxe sopa. Ele está melhor? Está diferente. Depois do incêndio, Dona Marta disse, ele sentava na porta, esperando alguém que não vinha. À noite, Antônio pediu. Você pode ler para mim? Clara pegou um livro antigo, um livro infantil. Posso. Ela leu. Ele fechou os olhos.
Minha esposa lia assim para eles. E o senhor? Eu corrigia a leitura. Clara percebeu que Antônio estava mais presente. Já não andava tanto de madrugada. Já comia melhor, mas dentro dela, algo continuava inquieto. Foi até a igreja e encontrou Miguel. Doutor, eu preciso falar com o senhor. Ela contou tudo, o galpão, o caderno, a confissão. Miguel ouviu em silêncio. Ele não é um homem mau, mas é um homem que esconde. Às vezes esconder é a única forma de respirar. E quem sofre ao redor? Miguel abaixou os olhos. Eu achei que estava protegendo, ou adiando. Naquela noite, Clara sonhou que caminhava por um corredor em chamas, segurando um bebê. O fogo se aproximava e ela não sabia para onde ir. Acordou suando frio. Antônio percebeu. Você sonhou com fogo. Sonhei. O fogo não acaba quando apaga, ele disse. Fica dentro da gente. E se a gente deixar sair? Queima tudo. Clara começou a escrever num caderno também. Sobre o bebê, sobre o medo, sobre a casa. Um dia, achou uma caixa escondida. Dentro, cartas da esposa de Antônio. Uma dizia: se você está lendo isso, é porque ainda quer controlar tudo. Deixa as crianças viverem. Clara sentiu um arrepio. Ela tinha medo? Dizia que eu era rígido demais. E naquela noite, eu só queria que ficassem em casa. Clara respirou fundo. O senhor acha que merecia viver? Não. Então por que ainda está aqui? Porque ainda não aprendi a morrer. Naquela semana, Clara percebeu que Antônio olhava muito para o galpão. Um dia, seguiu ele. O que o senhor procura? O barulho. Que barulho? O estalo do fogo começando. Clara segurou o braço dele. O senhor não precisa sentir isso de novo. Eu preciso lembrar, para não esquecer. Naquela noite, Antônio teve outra crise. Eles estão lá dentro, Clara o segurou. Não estão, estão na sua memória. Ele chorou. Eu não queria, eu sei. Você ainda fica? Fico. Mesmo sabendo? Mesmo sabendo. Ele a olhou, como se a visse de verdade. Você é mais corajosa do que pensa. Eu só estou cansada de fugir. Os dias seguintes foram estranhos, mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais pesados. Clara começou a levar Antônio para caminhar pela vila. As pessoas olhavam. Algumas cochichavam, outras desviavam o rosto. Eles sabem? Perguntou Clara. Sabem de pedaços, respondeu Antônio. Ninguém sabe do todo. Certa tarde, Dona Marta comentou. A polícia ainda aparece por aqui de vez em quando. Por quê? Porque nunca acreditaram que foi só acidente. O coração de Clara bateu mais rápido. Naquela noite, Antônio chamou Clara para a sala. Ele estava sentado na poltrona, com as mãos cruzadas. Eu não posso mais esconder. Clara se aproximou. O que o senhor quer fazer? Contar. Contar para quem? Para quem ainda escuta. E se o prenderem? Talvez eu consiga dormir. Clara sentou ao lado dele. O senhor não vai estar sozinho. Você não precisa ficar nisso. Eu já estou. O relógio antigo fazia barulho. Cada segundo
Parecia um passo em direção a algo sem volta. Na manhã seguinte, Antônio vestiu a melhor roupa que tinha. "Para onde vamos?" perguntou Clara. "Para o lugar onde tudo parou." Ela entendeu. A delegacia. No caminho, passaram pela casa de Dona Marta. Ela regava as plantas. "Vocês vão sair cedo assim?" Antônio parou. "Vou contar." Dona Marta se aproximou, segurou a mão dele. "Eu sempre soube que esse dia ia chegar. A senhora acha que eu sou um monstro? Acho que você é um homem que errou e ficou preso no erro." Ela olhou para Clara. "Cuida dele até onde puder." Na delegacia, um policial jovem os atendeu. "Em que posso ajudar?" Antônio respirou fundo. "Vim falar do incêndio da minha casa, de muitos anos atrás." O policial levantou os olhos. "O senhor é Antônio Ferreira?" "Sou." "Pode se sentar, por favor." Antônio começou a falar. A voz tremia. Falou da discussão com a esposa, da porta trancada, do aquecedor, do sono pesado. Falou do desespero, quando acordou e viu fumaça. Falou que tentou entrar, mas caiu. O policial anotava tudo. "Por que nunca contou isso antes?" "Porque achei que viver com isso era castigo suficiente." "E por que decidiu contar agora?" Antônio olhou para Clara. "Porque alguém me lembrou que a verdade não pode ficar presa para sempre." Quando saíram, o sol parecia mais forte, mas Antônio estava pálido. "Eu não sei o que vai acontecer agora, mas o senhor sabe o que não vai mais acontecer", disse Clara. "O senhor não vai mais mentir para si mesmo." Na vila, o clima mudou. As pessoas observavam das portas. Um burburinho se espalhou. "Eles vão falar", disse Antônio. "Sempre falaram", respondeu Clara. "Agora vão falar da verdade." Naquela noite, Antônio dormiu sem crise, pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, Miguel apareceu. "Fiquei sabendo que você foi à polícia." "Fui. Você sabe o que isso pode causar." "Sei, e sei o que causou não ir." Miguel suspirou. "Eu errei em esconder. Eu errei em dormir", disse Antônio. Clara falou. "Nós três erramos, mas agora ninguém está fugindo." Miguel respirou fundo. "Eu vou depor." "Por quê?" "Porque a culpa não é só dele." A história se espalhou pela vila. Alguns defendiam Antônio. Outros diziam que ele devia ter sido punido desde o início. Clara sentia que vivia dentro de um julgamento invisível. Uma tarde, encontrou Dona Marta chorando na porta. "Eu devia ter falado antes." "Falado o quê?" "Naquela noite, eu ouvi uma briga. Ouvi a esposa dele gritar para abrir a porta." Clara sentiu um frio subir pelas costas. "Por que não contou?" "Porque eu também tive medo." No dia da audiência, Antônio entrou apoiado na bengala. Sentou-se devagar. Ouviu Dona Marta falar. Ouviu Miguel falar. Ouviu o delegado ler o laudo antigo. O juiz falou por último. "Negligência grave."
Antônio não reagiu. Eu aceito. Clara segurou a mão dele. O senhor não vai ficar sozinho. Eu sei. No dia em que ele foi levado, a casa ficou vazia, silenciosa. Clara entrou no quarto das crianças, fechou a porta. Não como quem foge, mas como quem respeita. Sozinha, começou a arrumar a casa. Não para apagar o passado, mas para organizar o presente. Abriu janelas, tirou o pó das fotos, no fundo do armário. Achou o caderno de Antônio, folheou, até encontrar uma frase nova. Se alguém ainda ficar, talvez eu não tenha vivido em vão. Clara fechou o caderno e chorou. Depois disso, decidiu não voltar para a cidade grande. Pediu trabalho no abrigo de idosos da região. Lá, encontrou pessoas que também viviam com fantasmas. Um homem falava todo dia da mesma viagem. Uma mulher perguntava pelo marido morto. Clara percebeu. Ela não era a única. Uma tarde, uma menina correu até ela. Moça, você sabe amarrar meu sapato? Sei. Pode ser minha mãe hoje? Clara se abaixou. Amarrou o laço devagar. Posso. Na primeira visita à prisão, Antônio parecia menor. Você veio. Eu prometi. Eu não mereço isso. Merece ser lembrado como alguém que tentou fazer diferente no final. Eu queria ter sido um pai melhor. O senhor foi quando ainda dava tempo. Para você, para mim. Ele sorriu. Você é a filha que eu não tive tempo de criar. Clara segurou a mão dele. E o senhor é o filho que eu aprendi a amar. As cartas começaram a chegar. Antônio escrevia da prisão. Falava dos sonhos, das lembranças, da saudade. Clara respondia contando do abrigo, das flores que plantou, da menina do sapato. Miguel também foi visitá-lo. Eu devia ter feito isso antes. Nós dois devíamos. Você me perdoa. Eu ainda estou aprendendo. Clara sentia que algo estava chegando ao fim. Naquela noite, sonhou de novo com o corredor em chamas, mas dessa vez andava sozinha. E o fogo não tocava nela. Quando acordou, entendeu. A história deles estava chegando ao último capítulo. Na segunda visita ao presídio, Clara levou um caderno novo, capa azul, e uma sacola com biscoitos simples. Antônio a esperava sentado, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Quando a viu, sorriu. Depois abaixou os olhos, como se a alegria fosse culpa. Você não precisava vir de novo. Eu precisava, sim. Eu não quero que a sua história termine sem testemunha. Antônio respirou fundo. Testemunha do quê? De um velho que destruiu a própria casa? Clara empurrou o caderno na direção dele. Testemunha de um homem que decidiu falar, mesmo tarde. E se eu escrever coisas feias? Eu leio do mesmo jeito. Antônio ficou em silêncio. Eu queria ter sido um pai diferente. O senhor foi o pai que soube ser. E agora pode ser outra coisa. Do quê? Um exemplo, um aviso, um recomeço. Ele balançou a cabeça. Eu não acredito em recomeço para mim. Eu também não acreditava, até entrar naquela casa.
E o que mudou? Eu descobri que o que queima por dentro pode apagar. Não rápido, não fácil, mas pode. Antônio fechou os olhos. Você fala como minha esposa. Clara sorriu triste. Talvez ela ainda fale através de mim. Nos dias seguintes, Clara voltou ao abrigo. Trabalhava cedo, cuidava dos idosos. Ouvia histórias repetidas, como se fossem orações. Descobriu que repetir, às vezes, é pedir socorro. A menina do sapato voltou. Chamava-se Luísa. Você é enfermeira? Sou. Enfermeira cura tudo? Clara pensou. Não cura tudo, mas cuida de tudo. Luísa sorriu e estendeu o pé. Então cuida do meu sapato. Clara se ajoelhou. Amarrou o laço devagar e sentiu algo dentro dela abrir, como uma porta que não era usada há muito tempo. Naquele dia, Dona Marta apareceu com um saco de laranjas. Vem ver se você ainda existe. Clara a abraçou. Eu existo. Ele estaria orgulhoso. De quem? De você. E dele também. Clara pensou nisso, enquanto passava pela antiga casa. O portão estava fechado, mas ela não sentia mais medo, sentia respeito. Na terceira visita à prisão, Antônio parecia fraco, tossia, segurava o peito. Você está bem? Estou velho. Não brinca. Eu não brinco. Eu me despeço devagar. Clara sentiu um aperto no peito. Eu tenho medo de perder o senhor. Você já perdeu. Eu só estou atrasando a despedida. Ela não respondeu. Antônio apontou para a bolsa dela. Trouxe o livro? Trouxe. Ela leu a história infantil. A voz tremia. Depois firmou. Quando terminou, Antônio chorava. Pela primeira vez, não sinto fogo, sinto saudade. Clara sorriu chorando. Saudade é amor sem endereço. Na semana seguinte, Miguel ligou. Clara, o estado do Antônio piorou. Ela correu. No presídio, Antônio estava deitado, pálido, respiração curta. Você veio. Eu estou aqui. Eu não queria que você carregasse meu peso. Eu não carrego como peso, carrego como história. Eu tenho medo de morrer sozinho. Clara segurou a mão dele. O senhor não vai. Antônio respirou fundo. Eu escrevi algo para você. Miguel tem um envelope. Por quê? Porque algumas palavras a gente precisa ouvir quando já não dá para responder. Clara sentiu as lágrimas caírem. Eu queria ter conhecido seu bebê. Eu queria ter conhecido seus filhos. Eles ficaram em silêncio. Segurando a mesma mão. Na madrugada, Antônio piorou. E antes do sol nascer, Miguel ligou. Ele se foi. Clara fechou os olhos. A dor veio, mas não como incêndio. Veio como onda. Ela deixou passar. No funeral, a vila estava em silêncio. Dona Marta na frente, Miguel ao lado. Clara ficou por último. Obrigada por me deixar ficar. Miguel entregou o envelope. Clara abriu. Clara, viva por mim. Não como dívida, como liberdade. Se um dia tiver coragem, adote alguém. Não para preencher o buraco.
Buracos não se preenchem, mas para construir casa ao redor deles. Obrigado por me ensinar que fogo também pode aquecer. Clara chorou, mas era um choro limpo. Na semana seguinte, procurou a assistente social. Eu quero iniciar um processo de adoção. Você tem certeza? Tenho medo, mas tenho mais medo de não tentar. O processo foi longo. Formulários, visitas, noites sem dormir. Dona Marta levou bolo. Açúcar para você não virar pedra. Meses depois, a adoção foi aprovada. Luísa chegou. Entrou na casa nova. Aqui não tem cheiro de fumaça. Aqui tem cheiro de começo. Posso te chamar de mãe? Clara respirou fundo. Pode. Na parede da sala, penduraram um desenho, uma casa, um sol, 4 pessoas de mãos dadas. Luísa desenhou mais 2. Um é o vô Antônio, o outro é o bebê Estrela. Clara sorriu. Entrou na antiga casa uma última vez. Abriu o quarto das crianças. Vocês não foram esquecidos. Fechou a porta. Sem trancar. Do lado de fora, o sol apareceu. Clara segurou a mão de Luísa e caminhou pela estrada de terra, não para fugir, para viver, e entendeu: família não é só quem nasce da gente, é quem escolhe ficar quando tudo queima. Se essa história tocou você, se inscreva no canal e deixe seu like. Escreva nos comentários o que mais te emocionou. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Obrigado por ficar até o final e até a próxima história.